Que legal ter você aqui no nosso canal. Assim como todo mundo fala, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperte no sininho para você receber a nossa notificação quando tiver mensagem nova, curta. E se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha ela com a sua família, com seus amigos e seja um missionário. Seja o braço de Deus nessa terra, levando a mensagem dele, uma mensagem de esperança a muitos corações. Os dias de hoje, com a tecnologia, você tem chances de ser um missionário de diversas formas. Seja compartilhando uma mensagem de Deus, seja contribuindo também com a gente que está fazendo esse trabalho. Aqui do meu lado, você vai ter um QR Code, você tem as chaves Pix, onde você pode fazer a sua contribuição. Aqui na nossa descrição, logo abaixo, você tem todas as demais informações, até as que eu já estou falando aqui, para que você possa entender a seriedade do trabalho que a The Way Church tem realizado. Com esse novo templo que nós ainda estamos reformando e temos tantos desafios ainda para frente, já estamos trabalhando, atendendo muitas vidas com necessidades, seja com cestas básicas, roupas ou demais coisas que as pessoas apresentam necessidades naquele momento, seja também com alguns projetos que nós já estamos colocando em andamento, como o projeto dos contraturnos escolares, como também a musicalização infantil, projeto de esporte, seja com crianças, seja com pessoas que estão em estado sedentário. Estamos trabalhando para fazer com que a comunidade onde nós estamos inseridos possa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo e que possa também ser acolhida no momento das suas necessidades. Por isso, permita que Deus fale ao seu coração. E se isso fizer sentido para você, contribua conosco. Agora, preste bastante atenção. Deus tem uma palavra para o seu coração e eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Que Deus abençoe. O texto que eu gostaria de compartilhar com você está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 16 e no verso de número 9. Para quem trouxe a sua Bíblia, que quiser acompanhar, que quiser fazer essa leitura. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. O texto bíblico, segundo livro das Crônicas, fica no Antigo Testamento, antes do livro de Salmos, aí vai descendo, você vai encontrar livros históricos, vai ficar depois de Reis. Diz assim, segundo livro das Crônicas 16 e 9: Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, e de agora em diante terá que enfrentar guerras. Esse versículo fala de um momento que eu vou explanar daqui a pouco. Quero aproveitar que você está com a Bíblia na mão e vai lá no livro dos Salmos, no capítulo 101. Ou melhor, no Salmo 101, né? Salmo é um livro de cânticos. Salmo 101, versos ou estrofes 6 e 7. Salmos 101, estrofes 6 e 7. Eu quero ler numa versão NVI, depois nós vamos trocar a versão para você ter um pouquinho mais de amplitude no seu entendimento. Diz assim o texto: Os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem uma vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário, e o mentiroso não permanecerá na minha presença. Forte esse texto, né? Eu quero ler ele numa versão diferente, na versão da Almeida Revista e Corrigida. E o texto, ele vai falar com algumas palavras um pouquinho diferente, mas dentro dessa mesma ideia. Só que, às vezes, dependendo como a gente faz a leitura, a gente entende melhor. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra,
para que estejam comigo. O que anda em um caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. Assim disse o texto da versão Almeida Revista e Corrigida. O que eu quero dizer com esse texto nessa noite? Primeiro, é um texto profético. Um profeta chegou para um rei, e o nome desse rei era Asa. Não é um nome muito comum para nós. O nome do rei era Asa. A história desse rei você vai encontrar no segundo livro das Crônicas. Ali a partir do verso 14 vai começar a falar a respeito dele. E se você for ler na sua casa, você vai ver que este rei começou de uma maneira, sabe, absurdamente linda. Ele começou fazendo tudo aquilo que era reto. Ele se encaixava muito bem nesses fiéis da terra que o Salmo vai falar depois, né? Para que estejam comigo, que tem um caminho reto me servirá. Esse rei era assim. Servia ao Senhor com retidão, fazia o que era bom aos olhos do Senhor, e Deus o prosperou. Deus o abençoou. Esse cara cresceu, fortaleceu-se. Ele fez tanto por Judá, por onde ele era rei, que quando nós começamos a ler, ele rompe com a idolatria. O povo tinha caído em idolatria alguns reinados antes já. E o povo, na verdade, de Israel, Judá, eles sempre namoravam muito com essa questão da idolatria, de servir a ídolos, de fazer sacrifícios a deuses de povos que habitavam naquelas terras próximas. Então eles sempre estavam ofendendo a Deus com isso, porque quando você tem uma idolatria, ou quando você atribui uma graça que Deus te deu a outro, isso fere de alguma forma a Deus, porque Deus te ama, Deus ouve as orações, Deus muitas vezes derrama as suas graças sobre nós. E quando somos ingratos, ou quando atribuímos aquilo que Deus nos deu a outro, ou vamos lá e prestamos culto a outro, ou vamos e entregamos oferendas a outro, isso é uma das coisas que Deus mais abomina, que é chamado de idolatria. É a mesma coisa que você, pai, mãe, faz tudo por seu filho, mas ele honra a outra pessoa. Você ficaria muito triste, muito ofendido. Então fica claro aqui o que a idolatria causa a Deus. E o povo de Israel estava nisso. E Asa, ele foi muito firme contra a idolatria. Ele até foi duro, muito duro, de maneira que quando nós lemos, nós percebemos de que ele não dava muita oportunidade para que as pessoas pudessem se redimir, de tão firme que ele era em relação a isso. Enfim, e por 35 anos do seu reinado, esse cara prosperou. Deus era com ele, estava tudo certo. Mas a Bíblia vai dizer que em um dado momento fizeram algo que ele não gostou muito, e ele entrou em choque, entrou em guerra. E no momento que ele entrou em guerra, ao invés de ele confiar no Senhor, ao invés dele buscar a Deus como das outras vezes, ao invés dele fazer aquilo que ele fez lá no começo da sua história com Deus: Senhor, fica comigo, Tu és Deus, só Tu podes dar livramento. Ele achou que ele podia fazer com as suas próprias mãos. O adversário, quer saber? Eu vou dar o meu jeito aqui. Ele foi até uma nação inimiga, subornou uma nação inimiga, para que essa nação rompesse com aquele povo, e então fizesse guerra contra eles. Sabe, ele fez tudo errado. E aí ele recebe essa mensagem da parte de Deus através de um profeta. E o profeta diz: olha, os olhos de Deus estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Não apenas uma parte, não apenas quando está tudo certo, não apenas quando você precisa muito. Quer dizer que quando você acha que dá conta, você não precisa mais de Deus. Era isso que o profeta estava dizendo para ele. Mas você cometeu uma loucura. Estava dando tudo certo contigo, por que você fez isso? Agora em diante você vai enfrentar guerras.
De agora em diante você vai enfrentar uma verdadeira guerra. Aquilo que se levantou nem era guerra, mas ao invés de me buscar, você foi buscar a ajuda do teu inimigo. E esse ponto da mensagem, ele fala de que o segredo da vitória, o segredo para que a gente permaneça na bênção, é quando você se habilita para estar debaixo do canal onde Deus abençoa as pessoas. É como se você precisasse receber algo. Vamos pensar aqui dentro das nossas leis brasileiras. Às vezes nós vamos preencher alguma coisa e você precisa preencher alguns quesitos para que você possa receber determinado benefício. Se você não preenche aquilo, você não está habilitado. Assim também é com Deus. O amor de Deus, você não precisa nem habilitar-se, esse já vem de graça. A nossa salvação, você precisa habilitar-se, fazendo o quê? Recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitando o sacrifício de Cristo, então você está habilitado para a salvação. Mas as bênçãos do Senhor, elas dependem de que a gente esteja, conforme diz aqui o livro dos Salmos, e também o que o profeta disse: os meus olhos procuram os fiéis da terra, eles habitarão comigo, somente quem tem uma vida íntegra me servirá. Aqui quando nós lemos as palavras do profeta, ele vai dizer: aqueles que dedicam ao Senhor totalmente o coração. Significa dizer que para que a gente receba de Deus as suas graças, a sua bênção, a resposta das orações, para que a gente ande, sabe, debaixo da proteção de Deus, nós precisamos ter um coração totalmente nele, um coração 100% nele. Não podemos estar buscando fora aquilo que ele pode nos suprir. Veja que quando nós viemos para Deus, existem algumas coisas que já deveriam estar dentro do pacote de ser cristão, né? A honestidade, a lealdade, o amor ao próximo, o dizer a verdade, o não murmurar, são coisas que já deveriam fazer parte da vida cristã, de uma vida de alguém que é íntegro, de uma vida de alguém que anda na presença de Deus, na vida de alguém que está qualificado para ser abençoado, que está qualificado para receber as graças do Senhor na sua vida. E essas boas práticas que eu acabei de citar agora, é aquilo que são quesitos que Deus busca em alguém para abençoar. O difícil é nós pensarmos de que às vezes nós levamos uma vida, talvez como o do rei Asa. Começamos muito bem, começamos dependendo de Deus, começamos buscando a Deus, começamos indo contra a idolatria, e às vezes até somos radicais demais, vamos até contra as pessoas que não têm o entendimento que nós temos, e aí somos até chamados de santarrão. E como isso existe, né? Pessoas que querem converter todo mundo da noite para o dia, querem trazer para a sua igreja, querem mudar a vida das pessoas, e não permite que o Espírito Santo faça isso. São pessoas que às vezes estão tão empolgadas com aquilo que receberam, que querem ganhar os outros para Jesus, mas de uma maneira até errada, não conseguindo respeitar os seus limites, o seu tempo, o seu entendimento. Agora o que acontece é que depois de um determinado tempo, nos acostumamos com o Evangelho, nos acostumamos com vir à igreja, nos acostumamos com essa vida cristã, e no momento que a guerra se levanta, que uma luta se levanta, ao invés de buscarmos a Deus, achamos que podemos confiar no nosso próprio braço, achamos que nós mesmos podemos resolver. Já percebeu de que talvez você na sua história já orava mais do que ora agora? Já confiava mais do que confia agora? Já entregou muito mais o coração do que entrega agora? Que não racionalizava tanto quanto racionaliza agora? De que era muito mais apaixonado por Deus do que é agora? De que respeitava mais o irmão e a irmã do que respeita agora? De que conseguia não ser tão chato quanto é agora? Você já percebeu de que houve uma época da sua história em que você tinha mais paciência com o outro? De que você amava mais o próximo? De que você conseguia suportar os mais fracos?
de que você não precisava sair humilhando ninguém, nem pisando sobre, mas de que agora parece que chegou num nível, e aí o rei Asa poderia dizer: 35 anos, eu sou um baita de um conhecedor, porque eu conheço o evangelho, porque eu já sou crente, porque eu... Sabe, uma soberba espiritual que pega na pessoa, uma bobeira espiritual na verdade, e nós vamos deixando as boas práticas de lado, e não somos mais pessoas agradáveis, e nós perdemos a identidade com Cristo, e isso nos desabilita a estar na bênção. Por quê? Gente, eu quero que você pense agora em alguém da igreja que seja assim, um exemplo de Jesus para você. Você consegue pensar em alguém? Assim, pense em alguém assim: essa pessoa para mim é um exemplo de Jesus na terra. Para mim essa pessoa é, porque é amável, querida, pessoa compreensível. Não quer dizer que não erra, mas, meu Deus, já vi até errando e consertando seus erros. Uau, é um exemplo de Jesus na terra. Porque Jesus era uma pessoa impressionante. Jesus era tão querido, de que apesar talvez do seu aspecto, que muito provável, né, por ser judeu da época, onde estava, com barba, sua veste não era nenhuma veste pomposa, as crianças queriam estar perto dele. Ele era amável, ele era seguido, havia multidões atrás dele. Eu quero que você pense, conseguiu pensar em alguém? É interessante porque às vezes, não precisa me dizer quem você pensou, mas às vezes nós pensamos em alguém bem distante, não conseguimos nem pensar em quem está perto de nós, né? Tipo, quem será a esposa que conseguiu pensar: cara, meu marido é um exemplo de Jesus. Uau! Minha esposa, cara, é a presença de Jesus na terra. Que mulher que tem paz, que mulher que tem calma. Que mulher que eu chego atribulado em casa e ela vem e ela acalma tudo. E geralmente nós pensamos em outra pessoa, até pela dificuldade que nós temos de separar as coisas, né? Nós vemos muito, a intimidade traz isso, né? A gente vê os erros do outro e a gente costuma cobrar muito e esquece de que todos, na verdade, cometem erros. Mas se você está com essa pessoa e ela te suporta, talvez ela seja o melhor exemplo de Jesus na terra. Talvez essa pessoa seja o melhor exemplo. Agora eu pergunto, ao invés de pensar em alguém, eu queria que você pensasse só uns segundinhos, se você é um bom exemplo de Jesus na terra. Será que alguém conseguiu pensar em mim como um bom exemplo de Jesus na terra? Será que alguém pensaria assim: uau, o Jota, ou sei lá, meu marido, minha esposa, você já pensou no seu nome? Porque às vezes eu me pergunto se eu sou um bom exemplo de Jesus na terra. Se essas pessoas que andam perto de mim conseguem ver honestidade, lealdade, amor ao próximo, misericórdia. Será que conseguem ver misericórdia em mim? Será que eu estou habilitado pelo Senhor? Ou depois de um certo tempo da minha vida cristã eu comecei a agir pelas minhas próprias mãos? E a gente não percebe, mas a gente começa a desviar-se do caminho. A gente começa a ficar fora do caminho reto, a qual lá em cima diz que Deus está buscando aquele que anda no caminho reto. Uma das formas de nós percebermos se nós estamos habilitados a receber a bênção do Senhor e continuar andando na sua bênção, é quando nós nos perguntamos constantemente: será que Jesus está comigo? Será que Jesus está comigo nesse projeto? Será que Jesus está comigo nesse ambiente? Será que Ele continua comigo, eu tendo esses pensamentos que eu tenho? Será que Jesus faria o que eu estou fazendo agora? Vai anotando na mente aí. Eu tenho alguma razão em me sentir assim ou agir assim? Jesus agiria dessa maneira como eu estou agindo agora? Talvez a pergunta seja: quão importante é para você que Deus te apoie naquilo que você está fazendo? Porque o rei Asa deixou Deus de lado
ele não achou que era importante Deus fazer parte do seu projeto. E aí eu me pergunto, será que eu já estou tão grandão que eu não preciso mais que Deus esteja nos meus projetos? Será que agora eu estou tão autossuficiente que eu não preciso mais que Ele faça parte dos meus planos? Que eu posso planejar sozinho, de que eu posso agir sozinho, ou pior, de que eu possa pedir sociedade ou ajuda a quem não tem nada para somar comigo? Foi isso que trouxe uma mensagem dura para o rei Asa. E ele disse: você cometeu uma loucura. Às vezes estamos vindo tão bem, mas daqui a pouco essa autossuficiência, esse momento de pensar de que eu não preciso de que Deus esteja nesse projeto, faz com que eu comece a cometer loucura, a me afastar de tal forma de que Deus diz: agora você está trazendo guerra sobre a sua vida. E é interessante porque nesses 35 anos ele não vivenciou guerra. Ele teve uma guerra lá no começo. Ele confiou no Senhor de tal forma, Deus deu livramento a ele, e ele teve um tempo de paz. Agora vem a luta, e às vezes os tempos de paz nos fazem esquecer de que o único que pode nos fazer vencer na hora da luta é o Deus Todo-Poderoso, que um dia nos resgatou da morte, que um dia nos resgatou do pecado. Somente Ele, somente Ele. Não saia da sua condição de ser abençoado, não perca essa condição, porque quando saímos dessa condição de dependentes, automaticamente estamos dizendo para Deus: estou independente, a partir de agora é eu por mim mesmo. E isso não é uma coisa muito inteligente de se fazer. Sair da condição de ser abençoado para entrar numa condição de lutar com as suas próprias mãos. Esse homem, em vez de recorrer a Deus, vai ao seu inimigo. Grande erro. E agora ele começa a ir de erros em erros. A Bíblia diz que a vida do rei Asa depois vai tão ladeira abaixo que ele fica doente. Passa mais alguns anos, ele fica doente, uma doença nos pés. Não diz o que é. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ao invés de recorrer a Deus, recorreu aos médicos. E então Asa morreu. Esse é o versículo que diz que a gente não tem que ir ao médico. Não, óbvio que não. É que no caso aqui, ele tinha abandonado tanto a Deus, de que a prática dele sempre foi primeiro buscar a Deus, e depois os demais recursos. Mas ele tinha deixado Deus tão de lado, que agora ele sempre buscava primeiro os recursos humanos. Ele buscava sempre aquilo que o homem podia oferecer. E quando o homem não tinha mais o que oferecer, ainda assim ele não ia a Deus. Porque acontece, né? Às vezes nós corremos para tudo quanto é lugar. Aí não tem mais jeito, nós vamos para o Senhor. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Tinha gastado tudo que tinha com os médicos. Aí ela foi a Cristo e ela recebeu a cura. O problema do rei Asa, agora ele estava tão orgulhoso, que ele disse: se eu não conseguir resolver, ninguém mais resolve. E morreu. Morreu porque não reconheceu de que precisava fazer um caminho de volta. E existem coisas que me surpreendem na Bíblia, que é essa busca de Deus por pessoas que surpreendam o seu coração, por pessoas que sejam fiéis, por pessoas que tenham uma vida íntegra, por quem não pratica fraude. Eu só estou citando os versículos que eu já li com você. Que não seja mentiroso. Isso aqui é a busca de Deus. E para que isso aconteça, eu não preciso que tenha uma lei que me diga. O que é melhor ainda, sabe o que encanta o coração de Deus? É quando Ele não precisa dizer para ti: ei, para, não vai por aí, vai por aqui. É quando você já sabe: não, esse caminho não é bom. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo um homem chamado Abraão, que nessa época ainda o nome dele era Abrão. A Bíblia diz que ele vai para uma guerra, está lá em Gênesis 14 mais ou menos. Ele vai para uma guerra e ele tem uma grande vitória. Ele ora ao Senhor, Deus dá uma grande vitória a ele. E ele está vindo com muitos despojos de guerra. O que era despojo de guerra?
eles acabavam com os exércitos. Então, as tendas, barracas, a prata, as coisas que aqueles soldados carregavam, as suas armaduras, as suas vestes, tudo ficava para o exército que havia vencido. Ele estava trazendo muitos despojos de guerra. Quando ele viu Melquisedeque, que era sacerdote, ele parou. A Bíblia diz que ele para e ele entrega o seu dízimo àquele homem. Aquele homem não era nem o pastor dele. Aquele homem era um sacerdote. E ele encontrou o primeiro homem de Deus que ele viu. E ele disse: uau, eu tive uma grande vitória, eu quero fazer algo. E ele pega o seu dízimo, ou seja, 10% daquilo que ele ganhou, e entrega àquele sacerdote, e o sacerdote o abençoa. Gênesis 14. Se você ler qualquer capítulo antes, você nunca vai ver ninguém, nada, nenhuma ocasião que se fale sobre dízimos. Nada. Este homem fez. Este homem fez de livre e espontânea vontade. E isso criou algo tão forte no coração de Deus, que depois na lei, que vai acontecer lá na frente, bem lá na frente, Deus vai instituir isso como uma regra para o seu povo, para que eles pudessem sustentar a casa do Senhor, o tabernáculo, enfim, aqueles que ministravam, os levitas. Mas sabe como isso nasceu? Em um homem que quis fazer o melhor em adoração a Deus. Sabe, eu não vejo também, ali na Bíblia, em Gênesis, na parte onde fala sobre José, a partir do capítulo 37, se não me engano, vai falar sobre José. Eu não vejo a Bíblia dizendo: não cobiçarás a mulher do próximo. Vai dizer aonde? Alguns muitos anos depois. Mas esse moleque estava dentro de uma casa, esse menino estava trabalhando, ele foi tentado pela sua patroa, mesmo que estavam todas as condições propícias para que houvesse ali um ato extraconjugal, uma fornicação da sua parte, ele decidiu honrar a Deus e honrar o seu patrão. Não existia uma lei que dissesse que ele tinha que fazer aquilo, mas existia algo dentro do coração dele dizendo: eu não posso fazer isso, é errado, eu não posso cometer esse crime. Como eu posso fazer isso com o meu Deus? E quando eu olho homens como Abraão, homens como José, que mesmo que não tivesse alguém olhando, ou que tivesse alguém dizendo que eles não podiam, mas eles decidiram: eu quero fazer o que é correto. Nós entendemos por que eles prosperaram tanto, por que eles se habilitaram no mundo do Espírito, para que eles fossem realmente cheios da presença de Deus e das bênçãos que Deus tinha para derramar sobre eles. Abraão foi um homem muito próspero. Abraão é o pai da promessa. Abraão foi aquele que recebeu diretamente de Deus uma direção de que um dia sua descendência seria muito numerosa como as estrelas do céu. José foi aquele que foi tremendamente usado dentro de uma nação estrangeira para trazer vida para muitos. Você quer mais? Existe Davi. A Bíblia diz que Davi foi tão perseguido pelo rei Saul, mas tão perseguido pelo rei Saul, mas teve pelo menos umas 2 oportunidades onde o rei Saul estava diante dele para que ele matasse. O rei Saul o perseguia, e em 2 oportunidades ele poderia ter matado o rei Saul, mas nas 2 oportunidades ele impediu as pessoas que estavam com ele, disse assim: não, a gente não pode fazer isso, eu não posso levantar a minha mão contra um ungido. Imagina as pessoas dizendo: mas rapaz, deixa de ser burro, o cara está te perseguindo, vai te matar, está fazendo mal para ti, e agora, você não vai fazer nada contra ele, sai daí santo, vai fazer nada, se ele bota a mão em você, ele te mata, e agora tu tens a oportunidade. Eu quero perguntar para você nesse momento: quantas vezes alguém já disse isso para ti? Tu tens essa oportunidade, não perde ela. Já te pisaram tanto, é a sua vez. Já te roubaram tanto, o que é isso aqui? Na verdade, é merecimento seu. Quantas vezes tentaram te enganar para que você cometesse algo errado? Fizeram isso com Davi, mas ele disse: não, eu me recuso, eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Eu não vou, eu sei que ele está me perseguindo, eu sei que dói,
E deixa eu dizer para você, eu sei que dói a situação que você, quem sabe, está vivendo, mas tem alguém tentando corromper você, para que você saia da tua posição, para que você saia de uma posição de integridade que Deus colocou você, que você vem se mantendo, para que você caia. Mas Davi se recusou, e por ter se recusado, Deus o levantou como o maior rei de Israel. Sabe quando as coisas realmente acontecem na nossa vida? Quando mesmo diante das tentações, você não muda o teu posicionamento de integridade. Eu continuo sendo alguém habilitado para receber a bênção de Deus. Eu continuo aqui habilitado. Senhor, está difícil. Deus, estão pisando em mim. Senhor, parece que eu não vou aguentar. Senhor, a tentação está grande, mas eu não vou sair da posição. Senhor, eu já estou pensando em desistir de tudo. Olha, eu acho que eu vou pedir uma ajudinha aqui, uma ajudinha lá. Eu vou fazer umas coisas que não são assim muito certas. Por isso que eu nem estou te chamando para o negócio. Sabe por que o rei Asa não chamou Deus para estar com ele? Porque o que ele queria fazer, ele sabia que Deus não concordava. E se você fizer qualquer coisa que você sabe que Deus não concorda, fuja disso, não faça. Porque o que vai acontecer é que todas as maldições que estava esperando há anos para cair sobre a tua vida, terão a habilitação para chegar. Porque assim como nós, íntegros, somos habilitados para receber a bênção, quando nós saímos da integridade, Satanás tem toda a habilitação para trazer as maldições sobre a nossa vida. Por isso essa palavra é pesada, porque ela fala de alguém que Deus está buscando. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que eles estejam comigo. Deus está dizendo nessa noite assim: eu quero pessoas para andar comigo. Quem é que eu posso buscar? Quem é que eu posso ter aqui comigo? Daí a gente diz: Senhor, eis-me aqui. Aí ele vai começar a dizer, né? Que anda em caminho reto. Reto é uma palavra forte, né, Senhor? A gente às vezes dá uma ida para cá, para lá. Aquele que anda no caminho reto vai me servir. O que usa de engano não vai ficar dentro da minha casa. Sabe por que você pode ter tranquilidade quanto aos teus pastores? Às vezes as pessoas levantam, né? Tanta coisa, não sei, uma igreja desse tamanho, aí pastor é tudo igual, tá? Meu irmão, quem usa de engano não permanece na casa do Senhor. Deus é o Senhor dessa casa. Se eu tiver de engano, qualquer um tiver de engano, é Deus mesmo que remove, é Deus que retira, é Deus que faz, porque a obra não é minha, a obra é dele, e você está aqui para servir a Deus. E quando nós confiamos inteiramente no Senhor, e sim os servimos com verdade, meu amigo, minha amiga, Deus faz acontecer na sua vida, ainda que pareça impossível aos olhos de qualquer um. Ele é que faz acontecer, porque a sua palavra diz: quem pratica fraude não habita no meu santuário, o mentiroso não fica na minha presença. Não. Por um tempo até parece que quem mente, quem faz as coisas erradas, parece que está tudo certo para essas pessoas. Olha só, engana todo mundo e parece que prospera. Não importa a instância que esteja, não importa se nos altos escalões do governo, ou estejam apenas dentro da sua casa, mentira continua sendo mentira. E tem um momento que Deus destrona todo aquele que está em mentira e traz a sua verdade à tona. Por isso permaneça na verdade, porque o teu tempo vai chegar e você está na linha para receber a bênção que Deus tem para a sua vida. Por isso permaneça firme. Aleluia. Glória a Deus. Caminhando aqui para o final. Não existe nada na Bíblia que diz que comer legumes é melhor do que comer carne ou comer qualquer outra coisa. Mas diz que um menino chamado Daniel um dia disse assim: eu vou comer só legumes, eu não quero me contaminar com nada. Carne contamina? Não. Mas aquela da Babilônia sim, porque era sacrificada a ídolos. Mas ele teve um posicionamento, ele disse: não, eu não quero. Tinha alguma lei que dizia que ele tinha que fazer aquilo? Não. Por que ele fez? Porque ele queria fazer o melhor para Deus. Sabe o que mexe com o coração de Deus? Esses atos. Eu quero ser melhor.
Não um pastor dizendo assim: olha, a partir de hoje você é da The Way. Ah, que bênção. Você não pode isso, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E isso aqui você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não. Se você está esperando isso nessa igreja, você não vai encontrar. Porque se o Senhor não colocar dentro do seu coração, não vai ser eu que vou colocar absolutamente nada. Precisa ser Deus. E tem coisas que Deus não vai colocar, sabe por quê? Porque meramente coisas humanas, doutrinas de homens. Deus nunca vai colocar isso no teu coração. Essa igreja não tem doutrina. Não, essa igreja não tem uso e costume, mas tem doutrina. Porque doutrina é tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada. Aquilo que é bíblico é aquilo que nós prezamos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós desejamos. Ser uma igreja bíblica, ser uma igreja que anda no caminho. E que principalmente, que tudo quanto flui do nosso coração para agradar a Deus, nos habilite para receber o que Deus tem para nós. Em resumo, o mundo espiritual está cheio de bênçãos. E está aqui em cima, muitas daquelas que você tem buscado há muito tempo. A questão é, quando Deus passa por ti, você preenche todos os requisitos para receber aquilo que você tem buscado? Ou está faltando alguma coisa aí? Porque se não estivesse escrito aqui na palavra que Deus está buscando os fiéis da terra, talvez a gente poderia até ficar triste porque Deus não está nos vendo. Mas Ele está em busca de fiéis. Ele está em busca de alguém que deixou a mentira de lado. Ele está em busca de alguém que está andando num caminho reto. Ele está em busca de pessoas que realmente queiram fazer a sua vontade. Ele está em busca de você, querido. Ele está em busca de ti. Ele está em busca de você, talvez que tenha tido uma atitude como do rei Asa, de ficar buscando alternativas fora, longe dele. E está tudo certo, né? Por quê? Porque você sabia que ele não concordava com aquilo que você estava fazendo. Mas que você possa parar hoje e dizer assim: cara, se Deus não for comigo, eu não levanto o pé daqui, não vou sair daqui. Moisés diz: Senhor, se tu não for com a gente, não nos faça levantar desse lugar, porque pode ser o que for, mas se tu não for com a gente, não dá. Senhor, é para receber bênção? Opa, é bênção que eu quero, mas se tu não for comigo, então eu não quero mais. Ah, é para ficar milionário? Vai perder a família? Não, não quero. Ah, é para ser muito próspero, mas não pode mais estar na presença de Deus? Não dá. Porque essa vida aqui é muito curta, mas existe uma eternidade. Deus está preparando você para a eternidade. E quando nós entendemos que a nossa preparação para a eternidade nos habilita a ser abençoada aqui na terra já, aí tudo começa a fazer sentido para nós. Eu não negocio meus valores. Eu não negocio mais. Porque a maior meta de um cristão é ser a imagem de Cristo na terra. Vamos colocar de pé, por gentileza?